Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na minha terra dizia: e nossa Mãe Maria Santíssima. Muito bem. Nesse 9º domingo depois de Pentecostes, nós vamos contemplar uma imagem muito tocante. Jesus chorando sobre Jerusalém. Jesus chora em 3 ocasiões, assim mostra a Sagrada Escritura. Primeiro chora sobre o túmulo de Lázaro, diz lacrimatus est, ao ver as consequências do pecado, a morte como salário do pecado. Seu amigo que estava já há 4 dias sepultado. Chora também no Horto das Oliveiras, ao ver que passar sobre si toda a angústia dos pecados dos homens. A minha alma está triste até a morte. Eram lágrimas de dor e de tristeza, não por causa de seu sofrimento em si, mas por causa do motivo de seus sofrimentos, que são os pecados dos homens, desde Adão até o último, no fim do mundo. E chora sobre Jerusalém, Dominus Flevit. Lá no Horto das Oliveiras há uma igreja num jardim chamada Igreja do Dominus Flevit. O Senhor chora. Esse Flevit é um pranto de dor, de tristeza, mas de dor, e dor ali pela ingratidão daquele povo. E depois diz: se soubesses ao menos aquele único que pode te trazer a paz, e anuncia um castigo, dias virão em que te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te apertarão, e em ti não ficará pedra sobre pedra. E logo em seguida entra no templo e expulsa os vendilhões, dizendo: a minha casa é casa de oração, a minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. Meditemos nestas lágrimas de nosso Senhor. Meditemos também na sua palavra, na sua queixa: se soubesses aquele que pode te trazer a paz. E vejamos esse fato dele expulsar os vendilhões do templo e dizer que a sua casa é casa de oração. Por que chora nosso Senhor? Nós vemos aí, a teologia da história nos mostra o grande amor de Deus pela humanidade, um Deus que é fiel no seu amor, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que é enviado ao mundo para mostrar esse amor, mas por outro lado recebe dos homens a hostilidade, dos homens e do mundo, a hostilidade, a ambiguidade e a superficialidade. Essa é a resposta da humanidade a um Deus que ama. A hostilidade porque não quer que Ele reine, não queremos que Ele reine sobre nós. A ambiguidade porque se quer ter uma vida dupla, agradando a Deus e ao mundo com as próprias paixões. E a superficialidade porque muitas vezes se contenta com uma fé de casca, ou uma religião de casca apenas devocional. E é sobre isso que Jesus se queixa com relação a Jerusalém, que estava já maquinando a sua morte, o auge da sua maldade, quando não só rejeita, quando mata o Filho de Deus. O mesmo ocorre no mundo e também nas devidas proporções com cada um de nós. Primeiro, essa hostilidade. Jesus Cristo fala que o mundo nos odeia, mas odeia a nós porque odiou e odeia a Ele, de modo que o objeto do ódio do mundo é o próprio Deus e a pessoa de seu Filho Jesus Cristo.
Nós vivemos hoje num ambiente em que há uma rejeição a Deus, mas não só uma rejeição, como uma verdadeira perseguição a Jesus Cristo, o que nós chamamos hoje de cristofobia. Não queremos que Ele reine. A ideia que se tem de Deus é que nós não precisamos dele. Me lembro que nos anos 70, 80, numa folha de missa, vi algo que me chocou, né? Dizia que a ideia de Deus que o atraso criou, diziam, já se tornou, perdoe o termo, mas foi o que eles usaram, uma folha de missa, já se tornou um treco totalmente desnecessário. Deus é um adulto masculino e nós amadurecemos. Por isso não podemos ficar, desculpa o termo, mamando em Deus a vida toda. Essa ideia é a ideia do homem moderno, que acha que não precisa de Deus, que rejeita Deus. Como Deus fica como que gritando em suas consciências o tempo todo, até porque Ele está aí e é Deus, e o homem foi criado para Ele. Não existe sentido na vida sem Deus. O homem procura persegui-lo e é hostil, e essa perseguição a Deus vai diretamente ao Deus invisível que se fez visível na pessoa de seu Filho encarnado. Por isso hoje um ódio tão grande a Jesus Cristo, querendo tirá-lo da história, a Ele e a sua igreja. E esse ódio a Jesus Cristo se expressa no ódio aos seus seguidores e àqueles que estão unidos a Ele como membros da igreja. E é um ódio às suas leis, aos seus mandamentos, às suas palavras, um ódio tremendo, que quer apagar da história, se fosse possível, a pessoa de Jesus Cristo. Não queremos que Ele reine sobre nós. Esta hostilidade vai contra o Evangelho e contra esse reinado social de Jesus Cristo. O reinado na família, o reinado na sociedade, nas leis, o reinado no mundo. Isso, do ponto de vista geral, ocorre, e os inimigos de Cristo e da igreja maquinam, articulam, através dos meios que eles têm às mãos, que são tantos, sobretudo os meios de comunicação, ou aqueles que a eles se sujeitam. Por outro lado, essa hostilidade também ocorre dentro de nós, quando nós procuramos vivenciar ou aceitar ideias que são contrárias a Jesus. Muitas vezes professamos uma fé, mas na realidade as nossas ideias, sobretudo do ponto de vista moral, são muito liberais. E esse liberalismo que coloca o homem em cima de um muro e que não toma uma decisão, como Pilatos fez diante de Jesus, terminamos indo contra Jesus e escolhendo Barrabás, que são as nossas ideias, nossos pecados, nossos defeitos com os quais nós fazemos as pazes. Portanto, esta hostilidade é motivo de lágrima para Jesus. Como Ele é maltratado e perseguido, não só pelos inimigos de fora, mas por nós, pelos nossos pecados e infidelidades. Somos muito fáceis em julgar as pessoas, mas não procuramos a santidade para a qual Deus nos chama, ou queremos ter uma espécie de vaidade espiritual, achando que nós somos melhores do que os outros. Um segundo ponto que é motivo de lágrima para Jesus é a nossa ambiguidade, que parte desse primeiro. Esta ambiguidade consiste numa espécie de querer compactuar, como diz a Sagrada Escritura, Deus e Belial, o demônio e Deus, o mundo e Deus. E temos uma espécie de religião de casca, ou seja, professamos uma fé,
defendemos uma doutrina, defendemos a igreja, mas não temos o cuidado de viver intensamente a vida espiritual. Não procuramos os sacramentos, ou queremos uma espécie de compactuar, né, a verdade com a mentira. Isso é ambíguo. Por isso disse Jesus Cristo do povo judeu: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É ambíguo ter uma vida dupla, diante da igreja uma coisa e na sua vida privada é outra. É preciso termos o cuidado de não nos deixarmos levar por isso, porque senão nós aparentamos algo que nós não somos, vivemos uma espécie de hipocrisia comum, procurando mostrar para os outros, exigir dos outros, cobrar dos outros, mas não cobramos de nós mesmos. O terceiro ponto, que é causa de lágrimas de Jesus, é a nossa superficialidade. Jesus, quando conta a parábola do semeador, ele chama a atenção disso. Aqueles que ouvem a palavra de Deus são como aquelas sementes que caem sobre as pedras. É tudo muito bonito, mas não tem profundidade, e logo cai, logo morre. A nossa religião, a nossa fé, o nosso culto não deve ser apenas um culto devocional de algo muito bonito, que é realmente nosso culto católico, a nossa liturgia. As liturgias católicas todas muito bonitas, cada rito com a sua tradição. Nenhum rito é completo, porque o mistério sagrado, o mistério eucarístico é tão profundo que nenhum rito consegue abarcar na sua profundidade tudo. Nós, como homens, tentamos, né, e o Espírito Santo foi nos inspirando na história para que os ritos surgissem, fossem criados e fossem desenvolvidos, né? Para assim nós prestarmos o nosso culto a Deus. A igreja tem 23 ritos, mas nenhum rito é completo, mas todos eles são muito belos, cada um com seus pontos fortes, seus pontos fracos, alguns com lacunas, enfim, como disse, o mistério é tão profundo que nenhum rito consegue abarcar tudo. Mas o fato é que muitas vezes nós nos preocupamos com os ritos e temos que cuidar, porque são expressão da nossa fé, mas não basta isso, né? É preciso algo muito maior. É preciso viver realmente o Evangelho, viver como nosso Senhor, né? E não fazer da nossa religião apenas devoções. Por exemplo, né? A igreja canonizou tantos santos, e os santos são o quê? Os santos são o Evangelho vivido, cada um num carisma próprio, num estilo próprio, mas são o Evangelho vivido. E a igreja canonizou esses santos, não foi apenas para serem objetos de nossa devoção, para rezarmos a eles, fazermos promessas, mas para serem imitados, porque são os perfeitos imitadores de Cristo, como a igreja mesmo os coloca, cada um, repito, com as suas características. É claro que nem tudo que eles fizeram, todos fizeram, nós vamos imitar, cada um teve uma graça especial, mas de qualquer forma, é preciso que cada um de nós tenha um santo, não apenas para nós pedirmos a eles as graças e rezarmos as nossas necessidades, fazendo nossas novenas, mas para nós imitarmos suas virtudes, sobretudo a sua virtude principal, porque cada santo se destaca numa virtude. Então, por que não olhar uma Santa Teresinha na sua simplicidade? Se você é devoto dela, procure imitá-la. Se você é devoto de São Pio, procure imitá-la em algum ponto. Se você é devoto de São José, imite. Se é devoto de Santa Teresa, de São Francisco de Assis, Santo Agostinho, né? E tantos santos, né?
Tantos santos a igreja tem. Procure ter um santo de devoção e procure imitar aquele santo em algum ponto. Vou ser puro como um São Francisco, como um São Domingos Sávio aí para os rapazes aí. Vou ser de vida de sacrifício, de amor, né, pelas almas, como uma Santa Jacinta, ou de pureza, como uma Santa Maria Gorete, como uma Santa Inês, né, como um São Luís de Gonzaga, né, e vou ser fiel a Deus na minha família, como os pais de Santa Teresinha, né, mesmo como Maria e José. Então, procurar, né, é preciso que nós tenhamos o Evangelho encarnado em nós, no dia a dia. E aí, os santos são para nós exemplos claros, a igreja nos coloca exatamente para isso. Senão a nossa religião fica uma religião superficial. Nós vamos à missa, ficamos satisfeitos, tudo muito bonito, porém, somos motivos de lágrimas para Jesus, porque nossos lábios pronunciam e cantam coisas que nós não vivemos. Será que nós também não somos motivos de lágrimas de Jesus, como foi aquele povo rebelde e ingrato? Fica aí a questão, fica aí a reflexão para nós. Mas Jesus reclama também: se soubesses ao menos aquele único que pode te trazer a paz. Jesus é o príncipe da paz. A única guerra que Ele quer é a guerra contra nós mesmos e contra o nosso pecado. E contra o pecado do mundo, é claro. Mas é guerra contra o pecado. Mas Ele veio trazer a paz. A paz que é, como bem nos lembra Santo Agostinho, a tranquilidade na ordem. Mas essa paz começa aqui dentro de nós, em nós. Então temos que viver essa paz, procurar essa paz, levar essa paz aos outros. Um São Francisco de Sales disse que a gente não pode nunca perder a oportunidade de ser manso com o irmão, de com o próximo nós usarmos de mansidão. Às vezes não é fácil, certas coisas nos irritam, tem dias que a coisa está difícil, qualquer coisa dá vontade de gritar, de brigar. É preciso ter o controle, né, e oferecer a Deus aquele momento de impaciência, de irritabilidade, porque é difícil. E dependendo do temperamento, imagina o próprio São Francisco de Sales, ele era colérico. Meu Deus do céu, como ele sofria com isso, e como ele lutou, né, contra a sua ira. Qualquer coisa ele se irritava, né? Até que um dia chegou uma senhora e disse: a coisa que mais eu admiro no Senhor é a sua calma, a sua mansidão. Como o Senhor é calmo. Ele disse: a senhora não sabe o vulcão que tem aqui dentro de mim. Quer dizer, tal foi a ação da graça, com, evidentemente, a sua atitude interior, e como ele conseguiu, né? E assim cada um com seus defeitos, né? Então essa paz nós devemos buscar, né? Tranquilos, oferecendo a nosso Senhor. A paz é fruto dessa confiança em Deus, dessa entrega total a Deus, de alguém que vive nessa comunhão íntima com Deus. E só quem pode trazer isso é Jesus. Se ao menos tu hoje conhecesses aquele único que pode te trazer a paz. Mas isso está cego, está fechado, né, aos teus olhos, diz Jesus falando do povo judeu, porque estava tão ligado com as coisas imediatas, com o agora, sem a perspectiva de futuro, sem confiança, que perdeu a paz. Então é preciso nós termos essa confiança em Deus, porque Deus é fiel. São Paulo disse hoje na epístola: Deus cuida de nós, Deus é fiel. Deus quer a nossa salvação. Imagina um Deus que se faz homem, morre numa cruz para nos salvar, que cuida da igreja, guia a igreja durante esses 2000 anos, apesar de tantas imperfeições dos homens, apesar de tantas ingratidões, de tantas infidelidades em todos. Deus é fiel e dá a sua assistência e tira do mal sempre um bem, como Deus é bom. Então nós temos que ter essa confiança. Isso nos traz a paz. É essa paz
que Jesus vem nos trazer. E no terceiro ponto, nós vimos Jesus entrando no templo de Jerusalém e expulsando os vendilhões. Mas ele diz uma frase muito interessante e muito significativa: a minha casa é casa de oração. Depois, meditando um pouco sobre aquele episódio, não vem ao caso aqui falar muito, mas Jesus fala que esse templo significa Jesus, nosso Senhor, e esse templo também significa cada um de nós. São Paulo vai nos dizer lá na Epístola aos Coríntios: vós sois templos do Espírito Santo. Então esse templo é casa de oração. Meditando em Santa Teresa, lá no primeiro capítulo do Castelo Interior Moradas, ela já vai nos dizer que a nossa alma é esse templo. É um templo de cristal ou diamante, um cristal límpido, em que tem no centro o próprio Deus. E nós entramos nesse templo pela porta da oração. Mas ela faz uma crítica porque muitos se preocupam mais com as muralhas do templo, que é o nosso corpo, e dão tanta ênfase às muralhas do templo e não entram no templo, nessas moradas, para ter essa intimidade com o próprio Deus. E é por isso que Jesus fala: minha casa é casa de oração, porque a casa de Jesus, na verdade, é cada alma humana. E é ali que ele encontra o paraíso, como diz lá o livro dos Provérbios: encontro o paraíso no coração dos homens. Daí a importância e a necessidade, a eficácia de nós termos vida de oração. Entrarmos nesse templo e procurarmos ter vida interior, numa intimidade grande com o nosso Senhor, a ponto de nós estarmos nele e ele em nós, e expulsarmos de nós esses ladrões, né, que estão dentro de nós. São essas imagens que nós criamos, que nos colocam mais no mundo do que em Deus, e procurarmos usar das coisas do mundo para Deus e não em si mesmas como próprio fim. Minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. Não será que nós estamos cuidando mais das muralhas, que são o nosso corpo, do que da nossa alma? Ou como está a nossa oração? Nossa oração tem nos levado a uma intimidade maior com Deus, ou tem sido sempre uma formalidade ou uma superficialidade? Pensamos, pois, a Nossa Senhora, que era esta grande mulher de oração, de silêncio e de confiança na vontade de Deus, que ela interceda por nós, nos proteja e nos encaminhe à verdadeira santidade, que é exatamente o que Cristo quer de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.